E se eu te dissesse que o clube que você aprendeu a amar, o soberano, o modelo de gestão, o orgulho do Brasil, já morreu? E se eu te dissesse que o que entra em campo hoje não é o São Paulo Futebol Clube, mas sim uma casca vazia, um zumbi institucional mantido vivo apenas por aparelhos financeiros, enquanto urubus de terno e gravata devoram o que restou da carne? Você acha que a falta de títulos, de expressão ou as eliminações vergonhosas são apenas má fase? Você acha que é azar? Não! Isso é um projeto de destruição. Neste vídeo, nós não vamos falar sobre o 4-3-3 ou a escalação errada do técnico. Nós vamos mergulhar no esgoto. Vamos expor como uma dívida bilionária, um escândalo de luxúria com dinheiro do clube estourado. Agora em fevereiro de 2026, e uma máfia de ingressos transformaram o Morumbis em um balcão de negócios ilícitos. Fique até o final, porque eu vou te revelar a peça final desse quebra-cabeça, o mecanismo exato que impede você, torcedor, de salvar o seu clube. O gigante não está adormecido, ele está sendo assassinado. Para entender como chegamos ao fundo do poço, precisamos voltar ao momento em que o São Paulo achou que era imortal. Entre 2005 e 2008, o clube era a naça do futebol brasileiro. Enquanto os rivais vendiam o almoço para pagar o jantar, o São Paulo tinha estrutura de primeiro mundo, salários em dia e um centro de treinamento que era referência global. Mas a arrogância é uma doença silenciosa. O mantra "o soberano" foi a pior coisa que aconteceu à instituição. Enquanto o clube se olhava no espelho, apaixonado pela própria imagem, o mundo do futebol mudou. O Palmeiras se profissionalizou, o Flamengo saneou suas dívidas, o Botafogo virou SAF e o São Paulo parou no tempo. A diretoria, embriagada pelo sucesso do passado, transformou o clube em um feudo político. Estatutos foram alterados para perpetuar grupos no poder. O Conselho Deliberativo deixou de ser um órgão fiscalizador para se tornar um clube de campo para amigos influentes. Eles pararam de investir em inovação para investir em manutenção de poder. O Refis, antes referência, tornou-se obsoleto. A base, antes mina de ouro, virou moeda de troca rápida para pagar contas de luz. A destruição que vemos hoje em 2026 não começou ontem, ela é o resultado de uma década e meia, de uma gestão que tratou o clube como uma monarquia absolutista, onde o rei come lagosta e o povo passa fome. O gigante não tropeçou. Ele foi empurrado pelos próprios donos. Vamos fazer uma análise tática, mas não do campo. Vamos analisar o xadrez financeiro que derrotou o São Paulo. No futebol moderno, o dinheiro dita a ocupação de espaço. Quem tem caixa, controla o mercado. Quem não tem, joga na retranca, rezando por uma bola vadia. O São Paulo perdeu completamente o maiocampo financeiro. E aqui entra o nosso fato obrigatório número 1, o Clube do Bilhão. No fechamento de 2024 para o início de 2025, o São Paulo rompeu a barreira psicológica e catastrófica de R$ 1 bilhão em dívidas. Isso não é apenas um número, isso é uma sentença de morte tática. Quando você deve 1 bilhão, você não tem visão de jogo, você opera no desespero. Cada receita que entra menos, seja de TV, patrocínio ou bilheteria menos, já está comprometida com juros bancários antes mesmo de cair na conta. É como entrar em campo perdendo de 3-0 aos 5 minutos do primeiro tempo, todos os jogos. Essa dívida obriga o clube a vender suas joias da base, a preço de banana, para fechar o caixa do mês, não para investir no time. O clube perdeu a capacidade de retenção de talentos. Taticamente, a gestão joga de forma reativa epugacei um incêndio, hoje criando um maior para amanhã. Eles antecipam receitas de 2027 e 2028, hipotecando o futuro para garantir a sobrevivência política do presente. Não existe planejamento de elenco, existe planejamento de sobrevivência de fluxo de caixa. O time em campo é reflexo disso, desequilibrado, ansioso e tecnicamente limitado, porque a instituição por trás dele está falida moral e financeiramente.
Mas se a dívida bilionária já é trágica, o que acontece nos bastidores é criminoso. É aqui que a má gestão vira caso de polícia. Vamos falar do fato número 2, que explodiu agora, em fevereiro de 2026, e chocou até o torcedor mais pessimista: a farra do cartão corporativo. Enquanto o torcedor economiza no almoço para pagar o ingresso mais caro do país, a presidência do clube foi pega gastando cerca de R$500 mil em despesas pessoais. Não estamos falando de almoços de negócio. Estamos falando de lojas de grife de luxo. Estamos falando de procedimentos estéticos. R$500 mil do clube torrado em vaidade pessoal. A repercussão foi tão negativa que o clube teve que criar normas de emergência para fingir que está controlando algo. Mas o dano moral é irreversível. Como você cobra a raça de um jogador com salário atrasado quando o presidente usa o cartão do clube para comprar terno italiano? E não para por aí, o buraco é mais fundo. Entra o fato número 3, o esquema dos camarotes. O Ministério Público e a polícia abriram inquéritos para investigar uma máfia operando dentro do Morumbis. O estádio, o templo sagrado, o maior patrimônio do São Paulino, virou zona de enriquecimento ilícito. A investigação aponta para camarotes clandestinos e desvios na venda de ingressos. O dinheiro que deveria ir para contratar um camisa 9 está indo para o bolso de terceiros, intermediários e amigos do rei. O estádio está lotado, a torcida bate recorde, mas o cofre continua vazio. Para onde está indo o dinheiro? A resposta está nas investigações policiais. O São Paulo não é mais um clube de futebol. Virou um balcão de negócios para uma elite parasitária que vê a paixão do torcedor apenas como uma fonte de renda passiva. Chegamos ao momento da verdade, o ponto de ruptura. A mística do Morumbi, aquele medo que os adversários tinham de pisar na casa do São Paulo, evaporou. E sabe por quê evaporou? Porque o respeito não se compra, se conquista. E essa diretoria vendeu o respeito do clube. Imagine a cena. É noite de quarta-feira. O Morumbis está pulsando com 50 mil pessoas. O torcedor comum, aquele que pegou 2 ônibus, metrô lotado, que deixou de comprar algo para o filho para estar ali, grita até perder a voz. Ele acredita na virada, ele acredita no peso da camisa. Mas olhe para cima, olhe para os camarotes envidraçados. Lá estão os homens que gastam R$500 mil em luxos pessoais. Lá estão os beneficiários do esquema de ingressos. Eles não estão preocupados se a bola vai entrar ou não. Eles já ganharam o jogo deles. O lucro deles está garantido, independentemente do placar. Essa desconexão energética matou a alma do time. O jogador sente. O funcionário sente. A podridão institucional desce como uma cascata. Do presidente ao porteiro, todos sabem que a casa está suja. Como exigir excelência esportiva em um ambiente de decadência moral? É impossível. O São Paulo Futebol Clube hoje é um gigante acorrentado, sendo sangrado gota a gota por aqueles que juraram protegê-lo. A dor que você sente hoje não é pela derrota em campo, é a dor da traição. Você foi traído por quem deveria te representar. O clube da fé virou o clube da má-fé. A conclusão é dura, mas necessária. O São Paulo não vai se curar sozinho. Não existe Messias que vai assumir a presidência e pagar 1 bilhão de dívida com mágica. O sistema está viciado para se autoproteger e expelir qualquer um que tente mudar as regras. Estamos diante de um cenário de terra arrasada. Ou o clube passa por uma refundação completa, uma intervenção brutal que arranque essas carrapatos do poder. Talvez através de uma venda forçada ou uma recuperação judicial humilhante, ou assistiremos à transformação do tricolor em um time médio, uma relíquia do passado que vive de memórias em preto e branco. A destruição institucional do São Paulo não é um acidente. É um projeto de poder bem-sucedido para poucos e uma tragédia para milhões. Agora eu quero saber de você, torcedor são paulino ou rival que assiste a essa tragédia grega. Você acha que existe salvação com essa gente no poder? Ou a única saída é fechar as portas e começar do zero? Comenta aqui embaixo, renovação ou falência. Eu quero ler sua revolta. Se você quer entender os podres de outros clubes que a mídia esconde, se inscreve agora. Aqui a gente não passa pano.
a gente passa a verdade. Até a próxima.